Então, eu sou o Daniel e sou brasileiro, mas vivo cá em Lisboa já desde 2012 e trabalho como performer, coreógrafo e já trabalhei com alguns coreógrafos como o João Fiedeiro, o João de Santos Martins. E neste projeto agora, a convite da Silvia, estou para desenvolver o Capricho número 2, Outra Coisa. Ok, o percurso artístico, eu não queria entrar em grandes detalhes, então vamos dizer que eu conheço o Daniel desde o 2012, porque na altura em que estava a fazer o doutoramento, um dos meus estudos de caso era o trabalho do João Fiedeiro como pensamento coreográfico, e nessa fase ele esteve a trabalhar com a antropóloga Fernanda Eugénio num projeto que se chamou And Lab, para desenvolver, ia-se percebendo assim aos poucos, uma coisa que se veio a chamar o modo operativo AND. E o Daniel chegou nessa altura do Brasil, e pronto, foi aí uma espécie de encontro com uma série de pessoas, como acontece muito na Real, é um lugar que eu frequento há muito tempo, a Real do João Fiedeiro, mas também outras estruturas em Lisboa, como o Fórum Dança, a Escola Superior de Dança, o SEM, pronto. Não, por isso é que eu não quero falar muito do percurso artístico, porque senão envolvia aqui a comunidade toda em mais de 2 horas de conversa. Acho que não vale a pena. Já fiz um bocadinho de tudo que há para fazer em dança, e, portanto, sou bastante especializada e também na área teórica, em estudos de dança. E é disso que dou aulas, tanto práticas, prático-teóricas, teórico-práticas, tudo junto, o que é prática, o que é teoria, não interessa agora. O encontro em si, talvez falar do processo de caminho para este trabalho específico. Ou seja, quando eu entreguei a tese de doutoramento, fiquei um bocadinho em lugar de ninguém, novamente, que é um lugar interessante, mas uma espécie de sensação de ter-me afastado do meio e do meu próprio corpo enquanto espaço de investigação integrada. Não é que tenha parado alguma vez, até porque o acompanhar das oficinas do And Lab tinham corpo e tinham um pensamento de corpo integrado, mas a vontade de explosão ou de voltar para o estúdio e usar um pouco do pensamento que trabalhei na tese de doutoramento com outras pessoas, voltar um bocadinho a não ser sempre eu autoestimular-me, mas poder ter pares e ter uma conversa com vários, era uma espécie de urgência, sim. E, portanto, fiz isso no finzinho de 2015, fiz isso em 2016, muito informalmente, tentativas de entrar em processos de trabalho, mas sempre sem dinheiro, sempre com alguma dificuldade em regressar a uma rotina de pensamento coreográfico e de estúdio. E portanto, uma das pessoas que eu convoquei foi o Daniel e talvez pela enorme disponibilidade dele e de um modo muito, eu nem sei dizer como, muito sério como encara o desafio de pensar, vou dizer coreográfico, mas pode ser dramatúrgico ou mesmo linguagem visual, linguagem que se envia para outras coisas mais concretas, talvez. Poesia concreta podia ser uma palavra para o último trabalho do Daniel. Sim. Para mim o encontro também veio, como a Silvia explicou, depois desta longa relação desde 2012 e como fomos nos encontrando num contexto ou no outro, e a seguir ao primeiro Capricho que ela realizou, que quando foi? 2015 logo, em dezembro. A seguir ao primeiro Capricho, ela tinha vontade de dar continuidade no processo, na série, e acabou me chamando para o segundo. E como temos esse background de experiência com a composição em tempo real, de uma certa forma estamos pensando neste trabalho como trabalhar com o corpo enquanto
uma matéria que é explorada por ambos dentro do estúdio, a solo e em dupla, em duo, quero dizer. E estamos também pensando nos restos do corpo, no que sai do corpo, numa procura, como a Silvia falou, de um corpo que possa ser descoberto por nós no estúdio, dentro desse encontro. Porque, tanto para ela quanto para mim, é muito importante encontrar uma concretude dentro dessa investigação e que corpo é esse, o que pode esse corpo e que espaço digamos assim, é habitado por esse corpo. Queria só dizer que não estamos a fazer composição em tempo real. Exato. Portanto, passamos por aí, temos essa experiência comum, portanto, há uma espécie de ética de trabalho que é herdeira dessa informação e dessa prática. No entanto, após a tese e após ter muita coisa justificada na minha vida, há qualquer coisa de busca de antídoto, que é mais uma necessidade minha que se calhar tua, não sei, antídoto às fórmulas que eu já conheço, às possibilidades que eu já conheço. E a própria composição em tempo real oferece muito disso. Portanto, não é antídoto total, mas como é que dentro de uma ferramenta podemos fazer twists ou não pensar nela e às vezes ela surgir, um pouco. Exato. Isso. Portanto, não estamos a convocar diretamente. Que fique claro que foi o nosso ponto de encontro, porque de fato foi aí que a gente se conheceu. Em 2012 foi aí que ainda reverbera, também é isso, é sobre o que reverbera de um primeiro encontro, de uma certa forma. Ok. Começamos em janeiro, porque depois em seguida fui trabalhar com o Carlos. E aí fizemos um segundo encontro em julho para apresentar na Zaratão um objeto em processo e voltamos a nos reencontrar em final de outubro, início de novembro. E então esse tem sido mais ou menos o período, porque estamos trabalhando muito por livre iniciativa conjunta. O projeto tem apoio pessoal. O projeto tem apoio pessoal e parte muito da vontade da Silvia, da minha vontade, das nossas disponibilidades. E dos amigos. Sim, dos amigos. A Silvia inicialmente tinha um conjunto de amigos associados ao projeto, que depois não puderam estar e agora outros amigos estão ocupando esses lugares. Como o Thiago Gandra, que é uma pessoa incrível, que está agora conosco trabalhando espaço, objetos e performance também, de uma certa maneira. É um olhar exterior. E então, bom, é isso. O projeto foi estendido, mas fragmentado e é uma iniciativa própria, assim. Buscamos alguns apoios, mas infelizmente não tivemos, mas eu acho que o importante também é poder fazer. Em relação ao processo criativo, está a ser difícil como é desejável. Se não fosse difícil, não vinhamos para aqui fazer nada. Pois isso não sei. Mas então? Vai depender de quem vir. Não sei o que é que comunica a ti. Mas o que já comunicou o primeiro capricho? O primeiro capricho é um capricho de exploração de uma matéria simples, que é o colã, a meia calça de fibra e tínhamos uma tarefa muito simples, que era, estávamos vestidos dos colãs, de tronco e pernas, e eu ia rasgando essa camada de uma maneira e o Daniel de uma outra maneira. Sim. Isso, acho que no processo também foi-se tornando visível que temos modos de abordar as coisas distintos e às vezes a afinação desses modos dá um bocadinho de trabalho, mas importa. Aliás, quando o convite foi feito, também já foi com essa... Como é que eu te posso desafiar e tu me podes desafiar a mim nessa seriedade que tu pões no teu modo e naquilo que eu ponho no meu modo, que às vezes nem tenho consciência muito bem do que é o meu modo, mas é um modo distinto, claramente.
Sim, o que a Silvia fala é de fato, começamos com o trabalho dos colãs, buscando... Era essa necessidade de buscar um corpo construído no estúdio a partir deste encontro e feito com uma implicação que talvez não fosse tão racionalizada ou intelectualizada, mas buscando entender ao mesmo tempo o que estamos ali tratando. Mas e de uma certa forma também estamos experimentando trazer para o estúdio quais são as nossas ferramentas e quais são os nossos instrumentos de trabalho para descobrir ou construir este corpo, e discutimos e analisamos o que nos afeta mais nessa procura, mas tentando trazer à tona essas tais ferramentas, os modos de trabalho, para depois encontrar um caminho que vá sendo feito e cruzado reciprocamente por ambos. Mas eu fiquei curioso por saber o que aconteceu também no projeto anterior, já que isto é uma série, porque você conta sempre de uma experiência em grupo, uma experiência coletiva de dançar. Eu só queria terminar a tua frase primeiro. É claro que depois fomos encontrando a dramaturgia da coisa e lemos textos e temos coisas para dizer em relação à maleabilidade e à libertação de padrões de corpo, e encontrar novos pontos de fuga, não necessariamente outros padrões, mas pontos de fuga, vá. Portanto, a ideia de corpo outro está lá, e por isso mudou de título também, passou a outra coisa, um pouco porque a palavra coisa foi se instalando em vez de corpo, e capricho número 2, outra coisa, passou a ser o mote. Portanto, não é esta coisa, é o que outras coisas, no fundo podia ser plural também. Sim. Em relação ao capricho número 1, foi muito simples, era um convite para uma maratona da editora da Correria, o 2º aniversário, acho eu. Maratona no sentido de havia a sala do Clube Estefânia cedida pela Escola de Mulheres, e durante um dia todo, não sei se foi mais que um dia, acho que foi só um dia, as várias pessoas que alguma vez estiveram ligadas à editora tinham 15 minutos para apresentar o que fosse. E o que fosse, para mim, é um desafio apelativo, porque me permite, mais uma vez, pensar, então, onde é que eu estou agora e o que é que posso. E a partir daqui, 15 minutos. Onde é que eu estou agora? Em 2015, tinham sido os atentados do Bataclan, portanto, estávamos assim um bocadinho... What? Mas, ao mesmo tempo, a chegada do Natal... E, ao mesmo tempo, o desaparecimento de Paulo Cunha Silva, de um dia para o outro, o ataque cardíaco, e não sei como eu consegui ler a tese dele, que chama-se Corpo, o lugar do corpo. O lugar do corpo, Paulo Cunha Silva, li a tese de doutoramento do Paulo Cunha Silva, e disse, bom, vou escrever um bocadinho. Escrevi um texto e... perante o grupo de pessoas que estava, portanto, era um público muito especial, era um público já à partida conquistado, de pessoas que a gente conhece, que estava ali no inverno frio, a sala estava um bocado fria, a ouvir as coisas passivamente, comecei por convidar as pessoas a levantarem-se e a fazer a coreografia a partir do texto, coreografia entre aspas, a coreografia no sentido expandido também, sentido lato, com uma série de instruções, não é? Isto aconteceu, passa-se isto, pronto, o texto estava mais ou menos razoavelmente escrito, agora não consigo reproduzir, porque tinha escolhas de frases feitas e tudo, e depois pedia algumas ações às pessoas e ia entrando numa música. E a música é bastante longa, é uma música do Gary Bird com o Stevie Wonder no princípio dos anos 80 e bastante política, convocatória de um poder, mas muito alegre, de uma emancipação negra, dos reis negros, da beleza negra. Mas
passou ao lado a toda a gente, porque ninguém ouve a letra, não é? Instalou-se a música e a música cresce e o convite era para dançar, simplesmente dançar. Portanto, dançámos. Fez sentido naquele contexto. Nunca mais me lembrei, nem tive vontade de repetir, porque acho que está mesmo situado, mas posso repensar numa tradução disso, não sei. Eu acho que está num ponto interessante. Houve uma fase... Tu chegaste em 2012, exato, não é? Eu estou ainda na infância portuguesa, da dança portuguesa, digamos. Como é que eu vou começar este discurso? Por um lado, há falta de apoio, como sempre. Não houve assim grandes mudanças. O encontro de comunidade não o sinto como sentia, sei lá, provavelmente nos anos 90, mas perdi-me um bocado com a ida para Berlim. A riqueza das propostas é muita. Não generalizar em toda a gente, também há espaço para falhar, ainda sinto essa possibilidade, que é bastante importante, mas a variedade, a singularidade e a capacidade de investimento pessoal, mais do que financeiro e público. O público não sei se está a conseguir estar a par da quantidade de oferta, acho que é bastante interessante. Sim, eu como uma pessoa que chegou para viver e trabalhar aqui em Portugal em 2012, o que eu tenho acompanhado e que só passei a ver quando passei a viver aqui, antes eu não conhecia muito além do que o trabalho do João e das pessoas e artistas associados a ele, a Real. Quando cheguei aqui, vi de fato que essa diversidade de propostas e singularidades, pensamentos, compõem de fato uma multiplicidade da cena das artes performativas portuguesas. E tenho uma série de pessoas que eu poderia citar que trabalham desde a investigação do movimento ou da criação coreográfica num sentido ou no outro, num sentido mais expressivo, num sentido mais conceitual, num sentido mais histórico ou clássico, há de fato uma riqueza que ela precisa ser ainda de fato cada vez mais vista, cada vez mais cuidado, porque o trabalho artístico é muito frágil e precisa de mais suportes em diversas instâncias. Então, acho que pelo pouco que sei sobre o orçamento cultural, o orçamento da cultura, ainda não chegou a 1%, é isso? E acho que isso deveria ser revisto o quanto antes, porque, de fato, a riqueza que há aqui, ela precisa ser mais valorizada, senão não sei o que acontece. Mas há muitas vezes um escape, ou fios que são desfeitos, ligações que são desfeitas por causa de ausência de apoio. Mas em vários níveis, desculpa, Silvia, em vários níveis, seja de formação, seja artístico, de espetáculos, acho que há uma diversidade que precisa também ser protegida e cuidada, assim. Eu queria só completar, porque a pergunta, quando encerra com Portugal, em Portugal, diminui um bocadinho o espectro. Não é só em Portugal, mas a partir de cá para fora e de fora para cá, a mistura está interessante. E também a possibilidade de se sustentar tem a ver com a internacionalização, acho. Mesmo com a ligação com o Brasil. Exato. Ou com o centro da Europa. Exato. De onde vêm sempre mais apoios. Exato. Há a possibilidade de haver um meio, porque exato, há uma espécie de apoios externos, às vezes. Exato. Não é? Exato.